Olá, com prazer estamos aqui mais uma vez para apresentar o Tempo em Família. Desta vez o nosso tema é a traição. Nós sabemos que a traição é muito importante na relação do casal. Muitas vezes leva a um divórcio. Será que leva sempre? Nós vamos saber hoje. Então, quando se trata de traição, falam os advogados e os operadores do direito que hoje não se argue mais culpa, porque existe uma súmula 66 de 2010 que diz que não se argue culpa, não se busca culpa no desfazimento da sociedade conjugal. No entanto, quando há a causa de um dano moral, quando há uma dor, quando há um sofrimento causado por algum fato originado no parceiro, com certeza isso tem que ser indenizado. Muitas vezes nós falamos na indenização em forma de pensão. Isso não é indenização. Quem fala que pensão alimentícia é indenização, erra. Pensão alimentícia diz respeito ao vínculo de parentesco ou vínculo de casamento, de conjugalidade. Então, com certeza, a pensão não é indenização. E se eu cometo um ato e com esse ato eu tenho que assumir a responsabilidade civil pelo que eu causei, claro que isso abarca dano moral. Eu sou favorável ao dano moral no direito de família. Se os juízes do Rio Grande do Sul, se o nosso tribunal não reconhece, não busca julgar a culpa, São Paulo, em muitas oportunidades, vocês têm condições de alegar culpa. Outras comarcas, outros estados também. Mas se vocês não podem alegar nas varas de família, eu alego de qualquer maneira, eu peço a indenização por dano moral. Vocês podem buscar depois nas varas cíveis, porque eu acho um assinte, uma barbaridade, por exemplo, aquele caso em que a mulher, vamos ver um exemplo da mulher e um exemplo do homem, aquele caso em que a mulher diz para a comunidade em que vive que o marido é impotente, que os filhos não são todos dele. Isso é um dano moral. Isso é um dano que tem que ser ressarcido. Isso tem que doer no bolso, porque quando dói no bolso, é que dói na realidade. Outro caso, por exemplo, quando o homem passa na frente dessa mulher agarrado com uma concubina adulterina. Isso é um assinte. Faça separado. Separe-se, divorcie-se. O casamento não está bom, tenha a coragem de terminar aquela relação para assumir uma outra. Também se pode falar em dano moral, muitas vezes, na situação do noivado, mas aí tem que ver o que abarca essa indenização. O noivado é uma promessa de casamento, não é um casamento em que eu já assumi as responsabilidades. Se eu desfizer aquele noivado, eu desfaço a promessa que eu fizera. Então, eu não posso pedir um dano moral porque ele não casou comigo. Eu posso pedir um dano moral se eu gastei com a festa, se eu gastei com o vestido de noiva, se eu fiz gastos para aquele casamento. Aí eu posso pedir uma indenização. Eu não posso pedir por terem me abandonado, porque não era certo que eu ia casar. Mas o Código Civil, lá no artigo 1573, ele é bem claro, ele coloca taxativamente quais são as causas que oportunizam o divórcio. E dentre essas causas vem o adultério. Vejam que ofensa há a um casamento se de repente me aparece um filho advindo de uma outra união do meu cônjuge. Isso é um dano moral. Para falar sobre a traição, como é que se vê a traição hoje? Se as pessoas alegam nos desfazimentos de casamento e de união estável, porque também cabe na união estável, fazendo às vezes de casamento. Eu trouxe uma pessoa que é especialista no comportamento humano, que é a doutora Marilena Bueno Tanger. A doutora Marilena e eu nos conhecemos há muito tempo, eu conheço o trabalho dela. Ela é psicóloga organizacional por mais de 20 anos, supervisora de estágio de psicologia do trabalho na Unisc, mestre em desenvolvimento regional na Unisc, com ênfase em empresas familiares, e psicóloga clínica pelo Instituto Fernando Pessoa. Doutora Marilena, é um prazer trazê-la aqui no programa
para estender ao nosso telespectador os conhecimentos e as experiências sobre as traições, sobre o comportamento humano. Obrigada, doutora Sálua. Eu gostaria muito de, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade de vir aqui ao programa e compartilhar essas ideias, né? O seu conhecimento é profundo, eu já acompanho há muitos anos mesmo. Obrigada. Agradeço a afetividade, o conhecimento e também a generosidade com que a senhora compartilha esses ensinamentos para tanta gente aí. Obrigada. Tá? Doutora Marilena, com a atualidade, como as mudanças que estão ocorrendo nesse macro contexto podem afetar as relações entre os casais? Só se ouve falar, agora nesse mês de janeiro, em feminicídio. Então, essas relações estão difíceis. Como essas mudanças estão ocorrendo? Bom, nos últimos, vamos dizer assim, 50 anos, o mundo está passando por modificações muito profundas, né? Devido a várias situações. Eu citei algumas aqui que eu gostaria de trazer, que, em primeiro lugar, assim, a primazia do individualismo. As pessoas estão muito voltadas para si mesmas e com muita dificuldade de poder compartilhar com vínculos mais consistentes, né? Então, a gente observa isso em várias situações, no trânsito toda hora, nas programas de TV todo dia, como tu trouxesse agora, né? Enfim. A banalização também da sexualidade, que é uma coisa que vem acontecendo bastante na nossa época mais atual, né? Então, as pessoas se conhecem e já começam a transar, né? E já fica... Perde o elan, de repente. Isso, não tem um tempo de fortalecer um vínculo, de ver o que as pessoas querem viver em comum, se é que querem, o que tem de semelhante, o que tem de diferença, se vai dar certo aquela relação ou não, né? A outra coisa é o consumismo, muito acelerado, né? Tudo hoje é muito acelerado, né? E o consumismo... a gente também observa em várias situações. Se a gente tem um objeto dentro de casa, um ventilador, por exemplo, ele estragou, ninguém mais quer consertar. Não existe mais até lugares, algumas coisas para serem consertadas. Então, o que a gente faz? Você desfaz daquilo e compra um outro, né? E isso está também acompanhando as relações humanas, né? Muitas vezes, ao invés de investir vamos buscar a causa, por que a gente está passando por essa situação no casamento, o que a gente pode fazer para melhorar, ou enfim. Não, parece que a coisa mais fácil, mais rápida e que as pessoas procuram mais vou me desfazer dessa relação e vou partir para outra, né? E o que se observa na clínica é assim, ó, a outra provavelmente vai, de novo, trazer as mesmas dificuldades, né? Porque as dificuldades, elas estão ligadas à forma da pessoa ser e como ela enfrenta a vida, né? De alguma forma. A expansão também muito selvagem desse capitalismo que a gente vive, né? Que todo dia também sai na mídia, as pessoas, os imigrantes saindo de vários lugares e não tendo um lugar que lhes acolha, e toda essa situação muito tensa assim, no mundo, né? Que a gente está acompanhando. Tudo isso nos mostra uma fragilização, né? Nas relações, né? Doutora, e a traição ou a infidelidade hoje aparecem muito no seu consultório? Eu vou dizer assim, ó, não é muito, né? Não é a maior parte. Não é a maior parte, tá? A maior parte são as questões da própria pessoa com ela mesma, muitas vezes, né? Mas o que a gente tem, assim, na biografia é que a maioria
das pessoas que têm companheiros também tiveram casos, né? Então, digamos assim, a parte teórica aponta 50%, né? Todo mundo, de alguma forma, já tentou dar uma escapada, assim, né, do casamento. Mas existem diferenças entre dar uma fugida, pular cerca, isso, ou querer romper o relacionamento, né? Exato. Inclusive, aquela situação que tu trouxesse, né, que a pessoa pode... ela tem uma relação, né, e a família ali, de alguma forma, pode fechar o olho, né? Diz assim, ó, se tu vai ter um caso, em geral, a mulher diz para o homem, né? Faça bem feito, porque eu não quero ficar sabendo, né? Perfeito. Eu queria... nós vamos fazer o seguinte, eu vou lhe fazer, no outro bloco, a seguinte pergunta. Como a relação amor, erotismo e matrimônio vem sofrendo variações ao longo dos períodos históricos? Porque vem sofrendo, nós sabemos. Antes, a família via o mundo através do patriarca. Ficava na porta da caverna, digamos assim, e passava para os pertences dele as notícias que ele queria. Quem fazia parte da família? Mulher, filho, sogro, semoventes, o gado, a terra, tudo era patrimônio dele, até os familiares. Hoje não é mais assim. O grau de suportabilidade é muito pequeno. Será que é bom? Será que é ruim? Será que isso modificou muito? Então, nós vamos fazer um intervalo e já voltamos com a doutora Marilena para responder essa nossa pergunta. Nos aguardem. Grata por continuarem conosco. Nós vamos agora ouvir a resposta da doutora Marilena. Como a relação amor, erotismo e matrimônio está sofrendo variações? O amor está sofrendo variações hoje? Como? Sim. O amor, como tudo que é humano, ele se dá num contexto social concreto, né? Então, como era o amor na época da nobreza, na Idade Média, né? Aquilo que tu comentasse, era o patriarca era dono de tudo. Era dono das pessoas, era dono dos terrenos, era dono de tudo. Na nobreza, os casamentos eram organizados com as crianças ainda com 9, 10 anos, para aumentar os reinados, né? Então, o meu reinado é na Espanha, mas eu quero estender ele para um reinado na França. Então, nasceu uma menina comigo, um menino com aquela família nobre, eu vou procurar juntar isso aí, né? Depois... Isso mostra a diferença agora da Meghan Markle, né? Olha só, bem diferente do que era antigamente. Já é uma modificação total nessa tradição, total, não é, doutora? Total, não dá muito, outro mundo, né, doutora Sala? Bom, tem também o amor mais romântico, né, da época do Renascimento, enfim, à medida que a sociedade vai evoluindo, também o amor evolui. E nos casamentos, do início, assim, o amor, ele não era presente. Quando ele existia, se existisse, eram casos raros, né? Porque os casamentos eram ajeitados pelas famílias e não era uma escolha pessoal, né, dos cônjuges, aquilo ali. Então, a gente pode imaginar o bocado de traição que podia acontecer nessas relações também, né? Depois, então... O erotismo, né? O amor, ele estava, então, desligado da situação matrimonial. Ele era como um impulso irresistível dos sentidos, tá? Um desejo devorador e satânico que os cristãos condenavam muito. Então, tinha o casamento formal, a família, né, organizada, e tinha o amor, que era esse sentimento muito forte, muito intenso e muito instintivo, que fazia as outras ligações.
E nesse contexto nasciam filhos da família original, da família propriamente dita, né, organizada, casada, enfim, e os casos, né, os casos de traição, de infidelidade. Traição me parece um termo bem forte, assim, me sugere um pouco aqueles filmes, assim, né, que tem alguém com uma faca atrás, né. Então, acho que a infidelidade é uma coisa que está mais em voga na nossa sociedade também, né, porque infidelidade é a mesma coisa que uma traição, e isto é um dos problemas mais graves que um casamento pode enfrentar, né? Com certeza. Porque a traição, doutora Salo, eu entendo como uma quebra de contrato. As pessoas, quando se conhecem, elas têm uma ideia, uma expectativa em relação ao parceiro, né? E essa quebra de contrato, com os anos, as pessoas que têm uma longa duração assim, de relações, eles têm que ir adaptando esses contratos. Porque um contrato que serviu lá quando as pessoas tinham 18, 20 anos, talvez não vá servir mais agora que tenham 50, 60, 70, enfim, né? E até foi muito bom a senhora colocar isso, porque eu sou daquela linha de que o casamento tem uma natureza contratual. E é bem isso. Exato. É isso, civilmente falando, e de repente tem que haver uma maneira de atualizar esse relacionamento. Isso. Né? Uhum. Eu lhe pergunto, doutora, nós podemos falar sobre alguns mitos da infelicidade? Tem mitos dessa infelicidade? Tem. Coisas que as pessoas pensam a respeito da infidelidade, né? E que nem sempre se confirma, né? Um mito é assim, ó, todo mundo tem caso. Não é bem assim, né? As estatísticas provam ou mostram ou demonstram que 50% das pessoas têm casos, mas tem outros que não têm. Que né? bom, viram. Tem outra questão, que para ter um caso, a pessoa que trai, ela vai buscar no seu amante ou na sua amante algo muito diferente e que envolva sexo, porque quando se pensa em caso, se liga com, então tem uma atividade sexual. Nem sempre, né? Muitas vezes, até na prática clínica, a gente vê assim, ó, que as pessoas tiveram um caso e se deram conta e falam assim para a gente que o sexo era melhor em casa. Então, não é só isso que prende. Eu acho que um dos casos assim, né, a pessoa é mais bonita, mais sedutora, mais, né? Não é bem assim. O príncipe Charles, por exemplo, está aí para mostrar para a gente que não é a beleza, não é nada, né? Então, por que as pessoas procuram casos? É uma gama muito variada de questões, né? A gente não poderia definir, assim, basicamente em uma frase, né? É uma gama muito variada, mas entra em jogo, assim, o tipo de personalidade da pessoa, o ego dela, né? Entra também o comprometimento, o grau de comprometimento com o casamento. Tem pessoas que têm os casos, mas eu me casei com a fulana, eu posso gostar da Beltrana, mas jamais não desfaça o casamento. Isso, que horror. Isso tem isso, né? Então, esse grau assim de interesse por manter o casamento é uma coisa também muito... E que varia, né, doutora? Varia, sem doutora, dúvida. me diga, aquela premissa que diz assim, houve traição, houve infidelidade, porque tu me levaste a fazer isso. Tem aqueles que jogam a culpa no outro. Sim, sim. Como é que a senhora vê essa situação? Como é que a gente pode falar para aqueles que ouviram isso? Tu me levaste a fazer isso. Ora, por favor. Eu acho que dizendo exatamente isso. Ora, por favor. Ninguém força ninguém a ter um caso, né? O que acontece é que, muitas vezes, o casal está numa crise, está numa situação delicada
E as pessoas têm vontade de estar em outro lugar ou com outras pessoas, né? Mas isso não significa que elas foram lá e que elas constituíram um caso, né? Não está configurado ainda. Ninguém obriga ninguém a ter casos. A pessoa que tem um caso, ela tem com o seu próprio consentimento, ela quer ter o caso e tem o caso. Só que muitas vezes a culpa é tão forte, tão grande, que ela prefere dividir com o companheiro. E é interessante que o traído e o traidor, eles são coniventes, eles aceitam, os dois aceitam que realmente isso aí acontece porque, né, eu tenho uma certa parcela de culpa. Ah, mas tu também me empurrou. Eu acho que eu te empurrei também para isso, né? Os dois, traído e o traidor, eles reforçam essa situação. Tá? E hoje, como a senhora disse, são 50% os casos de infidelidade no casamento. Mas antigamente nós víamos as mulheres sofredoras e os homens traindo. Hoje nós vemos muita mulher praticando a infidelidade, infeliz no casamento, sem coragem de terminar essa união. Uhum. Quer dizer, na realidade é muito pior os filhos de vocês vendo vocês se desentenderem, vendo vocês acusarem um ao outro, não é, doutora? Sim. Doutora, e depois de um caso desses, o divórcio é inevitável, digamos, na maioria das vezes, optam pelo divórcio ou tentam remendar a relação? Isso depende muito do casal, né? Eu acho que, de novo, daquele grau de comprometimento que as pessoas têm com a sua relação conjugal, né? Mas não necessariamente, nem sempre. Um caso é uma situação de crise, denuncia uma crise. O casal não pode simplesmente fazer essa triangulação, bota uma outra pessoa dentro do casal, né, e fica esse triângulo, nós não vamos fazer nada. Não, isso não pode, não deve acontecer, porque traz muito sofrimento, é extremamente doloroso conviver com uma situação assim, né? Tem que ser tomada alguma medida, alguma iniciativa para resolver isso aí. Mas vai depender muito de como o casal, né, vai lidar com essa questão. Alguns fazem uma discussão muito grande, aí, né, eu concordo contigo, muitas vezes os filhos, vivendo no meio daquela guerra, eles se prejudicam muito mais do que vamos separar, né? Tem o pai lá, tem a mãe aqui, vamos ver, ajeitar outra forma de convivência, não assim, né? Outras vezes eles brigam muito, né? E aí já tem muita a questão da violência contra a mulher, que a gente está vendo que está alarmante e cada dia aumenta mais, né? Maridos que não admitem que se deixem, né? E vão, muitas vezes, até o assassinato das esposas. Né? Com certeza. Tem outras formas também de lidar com essa situação. Uma delas é buscar terapia. Né? Que eu acho, eu até comento isso, que seria o ideal. Ao proceder o processo de divórcio, que a pessoa tivesse um acompanhamento com um profissional de saúde mental. Pena que o nosso espaço está terminando, mas eu ainda queria colocar para vocês o seguinte: eu acho que nós temos que ser felizes, nós temos que fazer os nossos filhos felizes. Então, procurar em primeiro lugar isso, como é que está a saúde mental dos nossos filhos no nosso convívio, como é que é a relação deles conosco, não praticar alienação parental. Os filhos são nossos, são dos nossos parceiros e eles têm que estar bem, eles têm que se sentir amados, eles não têm que ter desvalia porque o pai e a mãe se desentenderam. Eu queria agradecer a companhia de vocês, a presença da doutora Marilena Jardim Tanger, e ainda dizer o seguinte, que semana que vem nós vamos abordar ansiedade, aquela segunda parte, quais são as causas de doenças oportunizadas pela ansiedade. Até semana que vem, às 17h30, quintas-feiras, depois no Face e no YouTube. Aguardo vocês. Obrigada.